Salvador, Jesus, o Cristo, esteja com cada um. Amém. Deus é bom. Assim queremos que essa bênção venha sobre a tua vida, venha sobre aqueles que acompanham pela internet. E aonde essa mensagem chegar, que o Espírito Santo de Deus ilumine e produza aquilo que Ele deseja. Transformação, vida, promova o renovo que Ele sabe fazer na vida de cada um. Amém. Queridos, será que todo mundo que sabe dirigir, hoje à tarde eu conversei um pouquinho disso com o senhor José, todo mundo que sabe dirigir, tem a sua carteira de habilitação, pode pegar aqueles caminhão de 3 carretas, é trimião que fala, né? Será que todo mundo pode? Só porque você tem carteira de habilitação? Verdade. Não pode. Aquele ali existe uma forma especial. Tem um cuidado especial, tem uma categoria que tem que ser a tua carteira para que você dirija. Assim também como nem todo mundo pode pegar um caminhão com carga perigosa. É necessário um curso especial, né, seu José? O José trabalha com isso, que Deus o proteja, experiência já com isso. Todo médico formado em medicina, mesmo que ele tenha registro lá no CRM, ele está preparado para fazer qualquer tipo de cirurgia. Ele pode operar com um robôzinho, aquelas maquininhas. É necessário que ele tenha preparo. Da mesma forma, meus irmãos, a compreensão bíblica limitada, ela te gera limites também na tua fé. A compreensão da Bíblia tem que ser mais profunda. Você tem que ter mais preparo. Você tem que se animar ao conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Não se contente com conhecimento superficial. Aprofunde-se nas Escrituras. O que nós vamos falar hoje, muitas pessoas, até mesmo de nossa igreja, fazem uma confusão tremenda. Por que fazem confusão? Porque desconhecem a Bíblia como um todo. Conhecem uma parte, mas não conhecem o todo da Bíblia. Pastor, é muito difícil conhecer de Gênesis a Apocalipse. Eu sei, irmão, não estou falando para você decorar. Eu estou falando para você compreender quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Que resposta você daria se alguém chegasse e perguntasse: irmão Fábio, quem é o teu Deus? O meu Deus é o meu Salvador. Verdade. O meu Deus é o Deus que cuida de mim. É verdade. Essas respostas mais básicas, eu creio que todo mundo concorda sem qualquer problema. Mas quando nós falamos que Deus é o soberano, a maioria concorda. Nós aceitamos que Deus é o único Deus. Amém? Aceitamos que Deus é o Todo-Poderoso. Ok. A pergunta é: aceitamos que Deus governa? Deus pode governar tua vida? Você entende o que é o governo de Deus? Quando nós falamos que Ele é o soberano, que Ele é aquele que domina, ou quando usamos uma palavrinha simples, que talvez está nos lábios da maioria de nós: Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu digo que Ele é o Senhor, eu estou dizendo que Ele é o dono. Quando eu digo que Ele é o dono, significa Ele governa. Ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz. Ele tem o domínio. E esse é um ponto que muitas e muitas pessoas resistem. Sabe por quê? Se for o teu caso, não fique triste não, mas reveja a tua posição. É que muitos querem fazer do Deus da Bíblia semelhante a eles mesmos. Um Deus que não pode decidir, que não tem opinião,
que quer fazer uma coisa, mas o homem não deixa. Diminuem Deus para que ele seja semelhante ao homem. Ao invés do homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, eles querem fazer Deus à imagem e semelhança do homem. Por exemplo, neste momento especial de culto, nós vamos tratar de um tema que é polêmico, especialmente se a tua compreensão das Escrituras for limitada. Você reconhece que Deus é soberano? Amém. Ele domina sobre tudo? Ele domina sobre a tua vida? Amém, já não foi tão forte. Ele pode governar a tua vida? Pode. Você se submete ao governo dele? Aí é outra conversa. Aí é outra conversa, né, Luiz? É outra conversa. Porém, meus irmãos, eu quero tratar de um aspecto na soberania de Deus. Deus é aquele que governa sobre tudo, então tem vários aspectos que ele governa. Eu quero tratar hoje especialmente sobre um princípio bíblico que eu reparo que está nas Escrituras, um princípio da transferência, ou seja, a soberania de Deus no mover das riquezas materiais. Lá veio o pastor, né? Calma. Vamos ler nas Escrituras? Abre aí, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 19. Livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis, vem Êxodo, capítulo 19. Deus falando com Moisés, Deus foi explicando algumas coisas, falando da sua grandeza, do seu poder, falando: olha, eu fiz assim com os egípcios, eu sou Deus, eu cuido de vocês. Agora no versículo 5 ele diz, capítulo 19, versículo 5: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que detalhe. O que Deus está dizendo aqui para Moisés? Eu criei essa terra e eu sou dono dessa terra. Você tem escritura do que você comprou? Deus te passou a escritura? Deus te passou a escritura? Ou seja, você está desfrutando do que é dele. Alguém inventou esse tal de papel aqui para os homens, mas para Deus ninguém acertou a conta. Ele fez os céus e a terra e a deu aos homens por possessão, de tal maneira que ninguém é dono com escritura da parte de Deus. Deus passando uma escritura para o Marcos: Marcos, está aqui a escritura, essa terra é tua. Deus falou: não, a terra é minha, eu dou ela para quem eu quiser, e estou dando para você, desfrute, mas cuide bem, porque eu estou observando a tua administração. Cuide bem, que Deus está vendo a forma como você gerencia as coisas que Ele te deu. Se nós fôssemos ver lá no Gênesis, no livro do Gênesis, do princípio, nós vemos que Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, e era para eles ficarem sentados tomando um chimarrão. Não que não poderia, nem sei se tinha chimarrão lá, ou uma erva, como diz alguns, mas era para que eles cultivassem e guardassem, ou seja, tinha um mandato de vice-gerência. A terra que era dada com uma função, era para eles desfrutarem, mas ao mesmo tempo era para exercerem um poder transformador e preservador dessa natureza e das coisas criadas. Então, quando nós falamos que Deus é soberano, nós partimos do princípio básico, que é extremamente claro nas Escrituras, que os céus e a terra pertencem a Deus e continuam a pertencer a Deus. Ele tem permitido que você desfrute de muitas coisas,
mas ele não passou a escritura para ninguém. Ele mesmo não. Os homens criaram o título de posse, depois a escritura registrada em cartório, de tal maneira que esse título resolve entre nós, mas não resolve na presença de Deus. Queridos, por que eu inicio com isso? Se você não entender que os céus e a terra pertencem a Deus, se você não entender que toda a terra é de Deus, o restante dessa mensagem vai ficar confusa para ti. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: os céus e a terra pertencem a Deus. E Ele, ao dar ao homem, Ele não transferiu integralmente essa terra para o homem. Ele falou: cultive e preserve, mas ela é minha. Adiante. Ao falarmos então da soberania de Deus sobre as coisas, riquezas desta terra, nós vemos que é Ele que dá e é Ele que tira. Ai, pastor, aí não. Em muitas circunstâncias do Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos Deus dando, o povo administrando errado e Ele tirando aquilo deles. Não, pastor, eu só quero que Deus entregue. Querido, está nas Escrituras, é só você ver. Vamos ver a oração que Salomão fez? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Vai um pouquinho para frente aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Quando o rei Davi vai transferir para Salomão as coisas para construir o templo, ele fez uma oração. Está no capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. No versículo 10, Davi diz o seguinte: 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Olha a compreensão de Davi. Davi reconhecia que Deus é Deus, que só Ele é Deus, de que Ele tem o poder, de que dele é a honra, dele é a vitória, e dele pertencem os céus e a terra. O reino é tu que exaltaste por chefe sobre todos. É o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Verso 12: tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Olha a visão de Davi: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. A compreensão de Davi é que tudo vem do Senhor, e se eu entrego alguma coisa, eu só entrego porque recebi. Olha a compreensão do rei Davi sobre a soberania de Deus, sobre o princípio de que as coisas que temos, que conquistamos, através do trabalho, através de diversos meios, primeiramente, foi algo que Deus nos deu. Não foi o nosso braço forte, não foi somente o nosso trabalho, não foi a nossa capacidade. Então, ao falarmos de soberania de Deus, nós devemos entender Deus nessa dimensão. Por outro lado, a confusão acontece quando as pessoas acham que a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem. De que forma que Deus exerce esse governo? Através dos seus vice-regentes, ou do ser humano que Ele colocou nessa terra. E Ele muitas vezes usa da forma que bem entender os seus filhos, e até o ímpio, e até aquele que não teme a Deus, para fazer o que Deus quer. Eu sei que está complicando a tua cabeça e já vai provar. Só guarda na sua cabeça isso aí, tudo bem? Deus usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer
chegar até a pessoa que ele deseja. Mais adiante, vamos ver, por exemplo, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes é um livro que é atribuído ao rei Salomão. E em vários lugares do livro de Eclesiastes fala: isso é vaidade, isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, é vaidade. E as pessoas acham que o livro de Eclesiastes está falando que tudo não tem importância. Errado. A palavra vaidade ali está aplicada no seguinte sentido: coisa de pouca duração, comparado às coisas eternas. Porque Salomão teve tudo isso. Salomão pedindo sabedoria, Deus falou: olha, já que você não me pediu a morte dos seus inimigos, já que você não me pediu riquezas, já que você não me pediu isso, isso e aquilo, e me pediu sabedoria, tá bom, eu te dou sabedoria e te dou mais. Isso e riquezas. Então, se tem uma pessoa que desfrutou de coisas nessa terra transferidas da parte de Deus, foi Salomão. E quando ele fala de vaidade no livro de Eclesiastes, ele está querendo falar o seguinte: essas coisas têm o seu valor, mas são coisas transitórias, são coisas passageiras. Olha lá no capítulo 2, a partir do versículo 24, diz assim: nada melhor para o homem aqui ser humano, envolve as irmãs, fique tranquilo, do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Presta atenção. Pois separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, presta atenção agora, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Aí ele continua: também isto é vaidade e correr atrás do vento. A primeira vez que eu li essa passagem, eu me deparei com esse princípio da transferência das riquezas e fui procurar estudar melhor. Falei: Deus, faz sentido isso que eu estou pensando? Faz. E eu vi que outras pessoas já tinham escrito sobre isso também. E eu parei para pensar o seguinte: se Deus governa, Deus governa. Deus cuida, Deus cuida. E existe um princípio básico no mundo, que aliás, a ciência já descobriu: nada se cria, tudo se transforma. O que tem de novo na terra depois que Deus criou? Nada, existem as coisas transformadas. Quando ele fala que dele é o ouro e a prata, então exclui o bronze e o metal? Os metais, os outros? Não, quando ele fala o ouro e a prata, significa as coisas que os homens atribuem valor, pertencem a Deus. E as coisas que não atribuem, também pertencem a Deus. Então, quando ele fala aqui a respeito do trabalho, e fala que o homem pode desfrutar do seu trabalho, é verdade. E o trabalho é uma das formas que Deus usa para fazer com que as coisas que você precisa cheguem até você. Calma que eu já vou tratar quando você acha que está chegando um pouquinho. Eu já vou explicar isso aí. Segura um pouquinho essa dúvida. Então aqui nós vemos Deus dizendo, através da palavra de Deus, no livro de Eclesiastes: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com a sua alma goze o bem do seu trabalho. Pastor, a gente trabalha, tem que desfrutar. Deus também falou isso. Só que lembra que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Lembra que desfrutar não é esbanjar. Lembra que desfrutar é administrar corretamente o que Deus pôs em tuas mãos. Lembra do teu Criador e não deixe o teu coração escravo dessas coisas. Quando eu fui meditar sobre isso, eu passei a pensar, a considerar alguns aspectos tão maravilhosos de Deus. De tempo em tempo tem nações que são as poderosas. Não sei se já reparou isso na história. Alguém aqui gosta de história mundial? Já reparou isso? Mas vamos, na tua mente aí, destaque hoje de nação poderosa. Estados Unidos? Pode ser, mas teve uma hora que não foi. Destaque de nação poderosa. União Soviética? Talvez, mas teve uma época que não.
Babilônia, Síria, Império Romano. Império sobe, império desce. Reinos se destacam e reinos se abatem, mas a palavra do Senhor, o domínio do Senhor permanece eternamente. É Ele que exalta, é Ele que abate. Por exemplo, como uma nação, ela se torna arrogante, quando uma nação começa a fazer coisas erradas com o que Deus lhe deu, Deus pode muito bem começar a tirar. Há um tempo atrás falaram que o Brasil ia ser a grande nação, a grande nação, a grande nação. Com tanto roubo e ladroagem, entristeceu o coração de Deus. E agora está fazendo vir à tona toda a podridão que havia por trás dessa grande nação. E eu continuo louvando o meu Senhor. Porque é Ele que está trazendo à tona para curar, para extirpar, para ver se a gente fica mais humilde e reconhece: tem misericórdia, Senhor. Limpa o nosso país dessa ladroagem, dessa corrupção. Não estou falando dos governantes, estou falando até nossa. Quando eu paro na vaga errada, quando eu aceito o troco errado, quando eu sonego imposto. Qual a diferença da corrupção deles para a tua? Para a minha? Deus sabe a minha vida, sabe a nossa nação. Eu, quando vou orar pelo nosso país, eu não peço que Deus purifique só os governantes. Eu peço que Deus purifique cada um de nós. Eu peço que Ele purifique a igreja, para que a igreja seja uma igreja que tenha testemunho vivo, para que ela não seja acusada das mesmas coisas que o mundo é acusado. Para que, ao descobrir as falcatruas, não se ache lá no meio aqueles que diziam que jamais fariam aquilo. Tem misericórdia, Senhor, a começar de nós. Não seja juiz do outro, não. Resolve a tua vida primeiro com Deus. Então eu entendo que é Deus que exalta, é Deus que abate, é Deus que às vezes dá um chacoalhão na nação inteira para que ela acorde. Venha para a minha presença. Venha para a minha presença. Não deixe essa arrogância de grande nação dominar a tua vida. Grande só existe um, que é Deus. Grande só existe o Todo-Poderoso. Grande é o Altíssimo. É Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que age na vida de nossa nação e na vida de cada um. Eu quero colocar de forma resumida alguns princípios que eu percebo que há nessa verdade. Alguns detalhes que eu escrevi aqui. Primeiro, Deus é soberano sobre os céus e a terra. Eu já havia falado isso, mas você precisa entender isso. Eu preciso entender de que se Ele é soberano, Ele governa. E Ele tem o direito de governar. Quantos de nós nos revoltamos quando coisas que a gente não concorda acontecem e chegamos quase, não estou falando que faz, mas quase a praguejar? Por que Deus interviu? Será que Deus não está vendo? Eu entendo que isso é um desabafo, mas não procede de um coração que conhece o Altíssimo. Porque quando a gente conhece Deus, fala: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Faça como foi Jó. Como que Jó fez na hora que perdeu tudo? Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Eu não entendo, mas eu sei que Ele domina. A minha compreensão é muito pequena para entender o domínio de Deus, mas quando eu reconheço, isso me faz um bem tremendo. Não se trata de acomodação, não se trata da gente ficar se escorando na soberania, se trata de reconhecer um Deus forte, todo-poderoso que Ele é, e ponto. Outro detalhe é que Ele coloca os seres humanos, essa palavra está na moda, mas é verdade, usufrutuários desta terra. Se você não tem certidão de Deus, você só está no uso capião. E esse uso capião nunca vai sair, fica tranquilo. Nós usufruímos da terra que Deus criou. Glória a Deus por isso. Ele não está cobrando de você não, querido. Não vai te levar na justiça, fique tranquilo. Mas nós desfrutamos
do uso dessa terra e das coisas que advêm dela. Quando a gente fala terra, a pessoa, alguns acostumam pensar em propriedade, fazenda, sítio. Não, estou falando de tudo que existe. Quer ver um negócio? O ouro e a prata, por muito tempo, e até hoje na nossa época, é tido como referencial de valor. Na economia moderna, quando há uma crise generalizada em diversos aspectos nas bolsas de valores, várias pessoas que têm recurso financeiro correm para o ouro. E tem um lugar lá, não sei se é em Nova York, em que eles armazenam toneladas e toneladas de ouro. Ó, tanto de ouro que tem aqui é do país tal, tanto de ouro que tem aqui é do país tal. Atribuíram que um tanto de ouro vale tanto de outra coisa. Mas é uma atribuição que o homem fez. A relação de comércio foi estabelecida desta forma: eu te dou um tanto de dinheiro, você me dá um tanto de negócio. Ou, se fosse em Minas, de trem. Eu te dou um trem, você me dá um trem. Pronto. Agora, o valor que cada um tem, aí eles falam: não, esse meu tanto vale mais que o seu tanto. Então eu tenho que dar 3 tantos para pegar um tanto. E aí que entra a exploração do homem pelo homem. Aí que entra as diferenças tremendas que acontecem entre as pessoas. Mas a economia basicamente é isso: o valor que dão a uma coisa e o tanto que as pessoas acumularam daquela coisa. Ah, dólar. Podia ser dólar, podia ser euro, podia ser real, não importa. Aquilo é um papel que você pega a árvore, corta, faz e diz que ele vale tanto. No fim das contas, tudo vem de Deus. Só que a forma como o homem vai gerenciando pode refletir o seu pecado. Pode refletir. Quando nós digo que nós desfrutamos, vamos trazer uma lição extremamente prática aqui para nossos dias. O pastor Anísio estava falando esses dias sobre semente. E ele falou uma semente financeira. A forma como nós gerenciamos aquilo que Deus nos coloca. E falou também sobre dízimos e ofertas. Uma questão polêmica para muitos. Para mim é tranquila e para os fiéis também é tranquilo. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo uma verdade que está nisso que nós estamos dizendo também hoje. Você não tem como dar algo que Deus não te deu. Graças a Deus, nossa igreja não aceita predatado. Ah, vou dar um predatado aqui do meu dízimo, parcelar meu dízimo em 15 vezes. Uma vez o irmãozinho chegou para mim, não foi nessa igreja não. Falou: pastor, eu estou atrasado com o meu dízimo, o que faz? Falei: pede perdão e passa a ser. Mas e atrasado? Você vai conseguir pagar? Não vou. Filho, Deus não está interessado no teu dinheiro, para com isso. O dinheiro é dele. Você administrou errado, reconhece, pede perdão e segue daqui para frente. Ele assustou comigo, regalou o olho. E pastor? Dá outra saída então para você. Mas pastor, como é que eu faço para calcular? Filho, está tão difícil calcular, não dá não. Está muito difícil. De 100 você tirar 10 está muito difícil, então ore mais. Ore mais. É uma matemática muito difícil quando você está com o coração amarrado. Mas aí eu passei a explicar para ele o princípio do que Deus tem feito. De que Deus tinha dado para ele isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ele falou: Ele foi ficando assim sem graça. Então, filho, você acha que por você não estar fazendo, Deus tinha que tirar tudo? Não. Então, mesmo você sendo infiel, Ele continua fiel. Aleluia. Mesmo quando a gente é infiel, Ele continua fiel. Ele tem transferido coisas da sua vida para você administrar. E mesmo quando você erra na administração, Ele te perdoa e fala: sempre para frente, filho, vamos consertar, vamos viver, vamos caminhar, tudo é meu. Quando nós entregamos, irmãos, é porque primeiro Ele transferiu para a gente, e a gente está transferindo para o outro. Você quer ver uma transferência que você faz, tranquilinha? Mercado, carrinho de compra. Que transferência que você está fazendo? Veio para você está transferindo para o mercado, que vai transferir para alguém, que vai transferir para o funcionário, que vai para o fornecedor e que entra no ciclo da economia.
disso, é tão gostoso você gerenciar o que Deus colocou. Deixa eu transferir um pouquinho para o mercado, deixa eu transferir um pouquinho para a farmácia. E o banco, tem que transferir para ele também, tadinho. Ninguém mandou pegar. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio esse ano de trocar o carro, foi bênção de Deus. Mas tem um sócio. E o sócio chamado banco, então tem que transferir um tantinho para ele, senão fica chateado todo mês. E aí? Faz parte, querido. Faz parte. Não adianta eu pagar aquilo reclamando, murmurando, foi eu que fiz. Agora, se Deus tem me dado condição, louvado seja o Senhor. Tem faltado alguma coisa para você? Do que é necessário, tem faltado? Agora, vamos ser sinceros, sincero mesmo, na boa. Não precisa nem fazer só considera isso. Você acha que Deus tem dado mais do que você merecia? Filho, todos nós nascemos naquele estado, né? Sem dente, sem roupa. Não tem um aqui que não está no lucro. Todos nós temos tido muito mais do que trouxemos. E aquilo que Ele permite você desfrutar do seu trabalho, louvado seja o Senhor. Então, quando nós passamos a entender que somos usufrutuários, nós somos abençoados de receber e abençoados ao passar. Ah não, pastor, só quero receber, pastor. Eu quero receber. Não, filho, vai ter que passar adiante, porque vai ter gente que depende da sua transferência. Assim como Deus transferiu para você, você transferiu para a pessoa, e aquilo que vai chegar para a pessoa é bênção de Deus. Há um tempo atrás, conversando com alguns irmãos, eu disse que pior que a crise é o sentimento de crise. É muito pior que a crise. Sabe qual que é o sentimento de crise? Você continua no teu emprego, continua com o teu salário, continua, às vezes até melhor, mas você fala, não vou gastar não, porque está em crise. E você entra num sentimento de uma coisa que ainda não atingiu você. E aí a economia, o giro, a transferência começa a diminuir porque você entrou num sentimento de uma coisa que disseram, e não porque aquilo já está te afetando. Ah, pastor, mas tem inflação. É verdade, tem inflação. Eu estou falando daqueles que teriam condição de continuar caminhando com a bênção de Deus, mas entra numa propagação do mal. De um falar para o outro, tá difícil? Tá. Mas que está difícil o que na tua vida? Ah, não sei, o outro falou também, eu também estou falando. A gente ri, né, marido? Mas é verdade, um começa a falar de crise para o outro e vai gerando um sentimento, e esse sentimento é pior do que a crise verdadeira, porque contamina um monte de gente que não está passando por aquilo, que deveria ser propagador da bênção e acaba sendo propagador de algo ruim. Adiante. As riquezas se movem segundo o seu querer. Se você tiver caneta e papel, você vai anotando. Se você não anotar, depois você me pergunta e eu te passo. Por ação direta e indireta de Deus, 2 Crônicas capítulo 20 e Salmo 115, 16. Lá fala que os céus e a terra pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu. Você não pagou, Ele deu. Você pode desfrutar. Você vai fazer o que for necessário, mas continua sendo dele. Essa transferência, as riquezas se movem segundo o seu querer para a correção e para o deleite. Deus pode fazer com que um reino seja elevado para corrigir outro, e depois abate aquele reino. É só você ler o livro de Daniel. Se estiver curioso sobre isso que eu te falei, lê o livro de Daniel. Deus levanta o rei Nabucodonosor, Deus levanta o rei Dario, e fala que ambos foram usados em suas mãos, mas apesar de serem usados, se envaidecer. Aí Deus foi lá e puxou o tapete deles também. É Deus que exalta, é Deus que abate os reinos. Aqueles que se dizem governantes e não reconhecem que Ele é o supremo governante. Nós vimos isso também em Provérbios 11, 28, Provérbios 28, 22.
Nós vemos também que Deus se agrada em transferir coisas especiais. A Bíblia diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus te dá o que você necessita, e a maioria de vocês ficou meio assim, e muito mais do que eu pedi. E Deus faz chegar até você coisas que você nem esperava. Mas pastor, eu quero que apareça dinheiro na minha conta. Mas pastor, eu não quero trabalhar e quero ter. E via de regra, essa transferência é através do trabalho. Mas pode ser também através de um presente, através de uma promoção, através de uma nova oportunidade. Deus faz chegar da forma que Ele bem entender, só que nunca de forma ilícita, como teve aquela blasfêmia das pessoas orando, agradecendo a propina. Aquilo é pecado, é do diabo. Aquilo não é da mão de Deus. Aquele dinheiro para eles é maldição, é desgraça. Porque como que vão orar agradecendo o roubo, a fraude, desonestidade? Por outro lado, nós devemos reconhecer que Deus tem cuidado de nós, tem dado para a nossa vida, não só o que a gente precisa, mas muito mais. Meu Pai, quando eu olho para a minha vida, assim, a origem que eu vim, aonde eu cheguei, aonde Deus pode me fazer chegar, eu falo: Pai, eu estou no lucro faz tempo. Não é justo eu murmurar. Você entendeu isso que eu estou falando? Não é justo diante de Deus você ficar reclamando. Tampa a tua boca, glorifica a Deus. E perceba ao redor, na tua vida, na tua família, as riquezas das bênçãos de Deus transferidas. Mesmo em situações que você estava sendo infiel. Porém, existem transferências que são decorrentes da obediência. Quando ele diz que por vossa causa repreenderei o devorador, aquela repreensão do devorador é sobre os fiéis. Aquela transferência de proteção sobre o teu patrimônio é dos fiéis. Aquele mover especial de cuidar do que é teu, de te ajudar a administrar, é para quem é fiel. Por exemplo, quando Deus promete: se me buscardes, achareis. A riqueza de conhecer a Deus é para quem busca. Deus não vai se revelar se você não busca. Nós temos conversado com alguns irmãos isso, sobre intimidade e comunhão com Deus. A intimidade e a comunhão com Deus, ela não vem por osmose. Eu cheguei na igreja, eu senti, e passo a semana inteira sentindo. Não vem por tocar no pastor. Quem me dera, né? De tocasse na gente, saísse mais poderoso. Me desse. Essa transferência do poder de Deus é pela comunhão com Deus, de forma que é manifestado na sua vida a riqueza da glória. Quando eu falo de riqueza, existem riquezas materiais, mas existem riquezas espirituais. E uma necessariamente não se contrapõe à outra. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu estou investindo no reino dos céus e a minha riqueza está lá no céu. Eu falei: então larga tudo aqui na terra. Ai não, pastor, ai não. Ele tinha um monte de coisa, então larga tudo. Querido, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe do que precisa do sustento, precisa da tua casa. Mas o que você tem que ter discernimento é que essas coisas são prenúncio do que você vai ter. Essas são temporárias, as de lá são eternas, mas as daqui são necessárias, e Deus sabe que você precisa. Ele disse isso em Mateus capítulo 6, que o Pai Celeste sabe do que você precisa, antes que você lhe peça. Mas para que pedir? Porque Ele mandou. Seja obediente. Mas para que buscar? Porque você vai ser fortalecido. Mas Ele vai transferir.
Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no mínimo Ele te transfere o discernimento de você entender que para todas as coisas há o tempo e o modo. O modo geralmente é o trabalho, e o tempo é o tempo de Deus. E vai chegar e você vai falar: louvado seja o Senhor. Olha para a tua vida. Isso tem acontecido na tua vida? Você reconhece isso? Deus fazendo chegar até você o que é necessário, no tempo certo. Talvez você não tenha ainda tudo que você gostaria, mas se você for olhar, você tem muito mais do que você pediu. Ou não? Tem muito mais do que você pediu? Glorifica a Deus. Viva feliz. Ergue a cabeça. Por fim, eu preciso tratar de um assunto difícil. Eu vou tratar bem manso. Bem manso. Não fica bravinho comigo. Não fica chateadinho comigo. Mas em nome de Jesus entenda. Não precisa ter inveja da transferência do outro, não. A tua chega também. Tem irmãozinho, irmãzinha que por dentro fica se remoendo, falando: e eu. Porque só fica olhando a do outro. Ele se compara a todo momento, ela se compara a todo momento. E uma comparação injusta, porque Deus tem abençoado. Querida, a bênção que é do outro, a tua é tua. Deus consegue abençoar os dois. Entendeu isso? Deus consegue abençoar o Jonas, Deus consegue abençoar o Aramis. Cada um numa área, sem problema nenhum. E às vezes ao mesmo tempo. Não precisa ter inveja da bênção do outro. Quando alguém contar um testemunho, você glorifique a Deus, porque assim como Ele fez na vida daquela pessoa, Ele está fazendo na tua e vai fazer também. Porém, seja fiel nas coisas que Deus tem te dado para você gerenciar. Não destrua. Eu sempre digo isso e repito: os maiores conservacionistas da terra deveriam ser os cristãos. As pessoas que mais deveriam preservar esse planeta deveriam ser os cristãos. Não jogar papel no chão, você não faz isso, né? Amém, glória a Deus. Uma vez eu joguei, voltei atrás para pegar, falei: Senhor, misericórdia. Dei bobeira, me perdoa, Senhor. Para que eu vou sujar a terra que o Senhor me deu? Tem um lixo, vou jogar no lixo. O combinado é jogar no lixo, não é jogar no chão. Então percebe que você tem condição de cuidar também daquilo que Deus te deu. Ah, pastor, eu não tenho roupa. Irmãs, não é justo você falar que não tem sapato com 50 sapatos. Não fala isso não. Você não sabe qual você quer vestir, agora fala que você não tem sapato. Eu e minha esposa, a gente tem um tal de desapego. De tempo em tempo a gente tem que fazer uma limpa, porque se está lotado, como é que Deus vai dar mais? Só que o desapego é direcionado. A gente tira do armário e fala: Senhor, para quem que a gente tem que transferir? Para quem tem que dar isso aqui? Aí Deus move o coração da gente, te leva na casa da pessoa, faz chegar até a pessoa. Glória a Deus, abençoe. Amém. Porque eu não posso só receber, eu tenho que passar. A Bíblia diz: dá e dar-se-vos-á. Mas se eu retenho, como é que eu vou receber? Como é que eu vou receber de Deus se não tem como gerenciar aquilo? Ah, faz mais 2 armários. Haja armário, querido. Teve uma vez que minha esposa fez um limpa de sapato, acho que foi uns 30 pares. Falei: glória a Deus. Liberta, Senhor, liberta ela e eu. Desapega. É, querido, você não tem 30 pés? Só tem um par. É gostoso ter? Sim, mas não seja escravo. A Bíblia diz o seguinte, ó, vou ler esse versículo, eu quero que você vai guardar ele no teu coração, e Deus vai abençoar muito esse versículo na tua vida. É a segunda parte do Salmo 62:10. Talvez a primeira parte não se aplique à maioria de nós, mas o restante aplica sim. Não confieis naquilo que extorquis. Ah, pastor, não estou extorquindo ninguém. Tudo bem, presta atenção no restante. Nem vos vanglorieis na rapina. Se
se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Se você tem, não seja escravo de ter. Não deixa a riqueza te dominar, mas domine a riqueza. Faça dela o usufruto necessário, mas não faça dela a razão da tua vida. Põe o teu coração em Deus, que é a razão da tua vida. Reconheça Ele na sua vida e glorifique. Não tenha inveja de ninguém. Não fique murmurando das coisas que você ainda, frisa, ainda não conseguiu. Ainda. Porque pode conseguir. E se não conseguir, louvado seja o Senhor. Porque não era para mim aquilo ali naquele momento, ou talvez não seja. Eu me recordo até hoje, uma vez eu ia comprar uma moto, eu comprei o capacete, comprei a trava, comprei uma roupa, aí fui pegar a moto, era golpe, falei, toma. Eu não era cristão naquela época, né? Quase matei o cara que me deu toda essa parte. Deu um susto nele só. Mas fiquei tão desapontado. Mas hoje eu entendo, não era me ter naquela época a moto. Eu ia fazer besteira. Eu não ia administrar corretamente. Tem coisas que Deus breca, louvado seja o Senhor. Hoje eu entendo, falei, amém, glória a Deus. Não matei o cara não, só deu um susto. Ele achou que eu não ia achar ele, eu descobri onde estava e no dia eu apareci na frente dele. Falei, eu quero meu dinheiro. O cara achou que eu não ia descobrir. Descobri, cheguei lá, peguei o dinheiro de volta e acabei torrando. Mas queridos, Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos. Deus sabe cuidar de você. Deus sabe transferir para você coisas para você administrar. Mas pastor, se eu me aprimorar, Ele deixa eu administrar mais? Às vezes sim. Às vezes sim. Na parábola dos talentos, o que ele fala? Servo bom e fiel, te dei 10, você me devolveu 10, toma aí mais 10, fica na bênção. Na outra 5, toma mais 5, pode ficar com 5, está abençoado. E no 1, eu escondi. Infiel, você não cuidou do que eu te dei. O que ele quer dizer naquela parábola? Que quando Deus põe coisas para você cuidar, é porque você vai gerenciar aquilo para Ele. E tem que fazer prosperar sim. Não é para esbanjar, não é para torrar, não é para administrar errado. O que você entrega é de Deus, mas o que você fica também é de Deus. Para que você gerencie. Amados, que você entenda esse princípio da transferência, que Deus pode governar sobre os céus e a terra, e Ele governa, Ele é Deus. Mesmo Ele sendo soberano, Ele fez você responsável. Responsável por cuidar das coisas que Ele te deu. Preste conta para Deus, cuidando corretamente. Deu carro, não sai estragando o carro, detonando. Deu busão, não vai riscar o busão. Tem gente que fica revoltada, fica estragando o ônibus que vai ter que andar no dia seguinte, é loucura. Não faz isso não, hein? Tudo bem? Não faz uma porcaria de comida, então fica sem comer. Gente reclamando da comida, gente reclamando da casa. Tanto que os crentes murmuram, Jesus toma conta. Faz isso não. Alguns, né? Faz isso não. Eu quando me pego assim, beirando a murmuração, eu falo, cabeção, para. Deus tem te abençoado, não faz isso. Talvez você não tenha ainda aquilo que você sonha, mas você tem muita coisa. E a presença de Deus. A riqueza da presença de Deus. Deus falou assim para Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De forma que eu que supro a tua vida, eu cuido de cada detalhe na tua vida. Não tirei essa enfermidade ainda, mas eu estou contigo. Não tirei essa enfermidade ainda, mas eu estou contigo. Eu fico imaginando Paulo escutando isso da parte de Deus, falando, louvado seja Deus. O que Deus transferiu para ele ali? Uma compreensão abençoada.
de que a presença de Deus era o suficiente. A enfermidade passa, mas a presença de Deus não. A presença de Deus vai ser para sempre. Nós estaremos junto com Ele. A gente vai reinar junto com Ele. A gente vai desfrutar dele, mas sem o pecado. Vamos estar na presença dele sem o pecado. Aleluia. Isso é tremendo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Lembre, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não precisa ter inveja da bênção do outro. Deus dá conta de te abençoar. Deus dá conta de suprir a tua vida. Fique em pé, vamos orar. Uma coisa que é necessária, se você nessa mensagem reconheceu alguma falta, algum erro, peça perdão. Ó Pai, me perdoa porque eu estou murmurando disso. Me perdoa porque aquele dia eu falei tanta besteira e o Senhor tem cuidado de mim. Se você reconhece que fez alguma coisa errada e não pediu perdão, peça. Por outro lado, invoque a Deus, fala: Senhor, governa mesmo na minha vida. Governa no meu coração, governa na minha casa, estabelece o teu governo, o teu domínio na minha vida, venha o teu reino, e seja afastado tudo que não é da tua parte, da minha casa, da minha vida, da minha família. A gente vai estar orando por isso, mas olhe você também alguns instantes, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Oh Deus, toca essas vidas, Senhor. Espírito Santo, fala aos corações, grava essa palavra no coração deles. Grava, Senhor. Deus de misericórdia, Deus de paz, pedimos que nos perdoe às vezes que na loucura da compreensão errada murmuramos contra o Senhor. Nós falamos tanto, Pai, daquele povo que saiu do Egito, mas a gente se parece tanto com eles, que sendo abençoado, ricamente abençoado, quando alguma coisa não sai do jeito que a gente queria, a gente fica reclamando. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Tem piedade de nós, nos perdoe no nome de Jesus Cristo. Nos perdoe também, Deus, quando o Senhor põe coisas para a gente administrar, a gente faz coisa errada, administra errado. Perdoa, Senhor. Dá sabedoria para cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos concede. Dá sabedoria, Senhor, para transferir, para passar adiante, para abençoar as vidas que o Senhor põe ao nosso redor. Porque nós não queremos, Deus, só ser abençoados. Nós queremos ser abençoadores. E essa igreja quer ser uma igreja que é abençoada e abençoadora. E cada um que está aqui, meu Deus, e na Tua presença, ora comigo isto. Assim deseja viver. Agora, meu Deus, visita esses lares. Derrama a paz de Cristo. Olha, meu Deus, com misericórdia para aqueles que estão enfermos do corpo e da alma. Esteja, meu Deus, trazendo a cura, visitando de forma especial, meu Deus, trazendo o restabelecimento dos lares, do diálogo, da família. Faz esse milagre, Senhor. Ó Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre o Teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Deixa sentar-nos. Louvado seja Deus.